Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou agora, nessa última semana, as suas informações referentes ao dia 31 de dezembro de 2024, fechando o balanço de 2024. Era uma empresa que estava também sendo bastante aguardada e tanto é que foi bastante solicitada aqui no canal e eu faço questão de atender a todas as solicitações, atualizando as informações da empresa. Estamos falando aqui da Cosan S.A., Cosan, que é um dos grandes ícones aqui da economia brasileira, uma das maiores empresas que nós temos aqui no Brasil. E deixo inicialmente aqui agradecer a todo o pessoal que sugeriu a Cosan, e agradeço aqui imensamente vocês estarem conosco nessa caminhada, ao meu amigo Herman Simeão Castelo Branco. Ô Herman, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Cortes Mix também sugeriu a Cosan, está aí analisada a Cosan para você, Cortes Mix, muito obrigado também por estarem conosco nessa trajetória aqui. Douglas Lopes, ô Douglas, é muito bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo. O grande amigo Marcelo também solicitando a Cosan, está aí, Marcelo, atendendo assim a sua solicitação, bem como também Janilton Pequeno. Ô Janilton, uma honra também contar com a sua presença aqui, muito obrigado. E não menos importante, meu amigo Tiago Veiga, sabe de onde? Santa Catarina. Grande Tiago, valeu, muito obrigado por estarem conosco, trazendo aqui as sugestões para que a gente possa ir analisando as empresas. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafim, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Quando a gente fala que é uma grande empresa e que é um ícone aqui da economia, e naturalmente quando nós vemos essas grandes empresas, nós olhamos já o tamanho dela, mas a gente muitas vezes esquece que essas empresas começam pequenas, começam ali com esforço de poucas pessoas ali até ela se transformar, né, nesse gigante. E a história da Cosan, ela começa através de dois irmãos, isso lá no ano de 1936, olha só, 1936, aos irmãos Pedro Ometo e o João Ometo, que aí junto com mais um amigo, o Mário Dedini, eles acabam criando ali a usina Costa Pinto na cidade de Piracicaba, em São Paulo, justamente para a produção de açúcar. Já no ano de 1949, aí eles também assume ali a usina da Barra, e quando assume a usina da Barra, quem estava administrando a usina da Barra era justamente um filho do Pedro Ometo, o Orlando Ometo, e a partir desse momento, isso em 1949, o Orlando Ometo acaba assumindo o controle das usinas, e ao assumir o controle das usinas, aí começou toda uma fase de crescimento, tanto na produção de açúcar, quanto também na produção de álcool. E aí a empresa vai comprando outras usinas e também vai expandindo a capacidade de produção das usinas já existentes, tanto é que durante a década de 70 e 80 já chega ali a um composto ali de 22 empresas atuando no setor, tá? Então todas as usinas produzindo açúcar e álcool. E ao produzir açúcar e álcool, em 1983, já começa a fazer a exportação de açúcar. No ano de 1986, quem entra para trabalhar na empresa e depois assume o controle foi o Rubens Ometo, e o Rubens Ometo é uma figura emblemática na história da empresa, porque ele que impulsiona para todo o crescimento. Tanto que no ano de 2000 já troca o nome e passa a utilizar o nome Cosan, né? Então, desde esse momento, agora dos anos 2000, que a empresa passa a ser denominada como Cosan. No ano de 2005, daí já é feita a abertura de capital. E aí, com a entrada de recursos, a empresa continua no seu processo de crescimento, tanto que em 2008 assume as operações da ExxonMobil aqui no Brasil, e a partir dali cria a Moove, né, que é uma distribuidora de lubrificantes da marca, que era a marca Esso, utilizada pela ExxonMobil. Na sequência também, aí o que faz? Como a empresa precisa ali fazer toda uma distribuição, uma parte de logística de tudo aquilo que produz, aí eles criam uma empresa chamada Rumo, que sai de dentro da Cosan e passa a ter uma vida independente, tanto é que a Rumo também é uma empresa, uma sociedade anônima de capital aberto no momento. No ano de 2011, junto com a Shell, faz ali uma joint venture e aí cria mais uma empresa que é a Raízen, que também é outra empresa que sai de dentro da Cosan e passa a ter vida própria.
No ano de 2012, adquire também a Comgás e passa a atuar também na área de gás e energia. E no ano de 2020, daí cria a Compass, que justamente vai ser a empresa que vai comandar toda essa parte de gás e energia. No ano de 2021, aí é feito o quê? Uma reestruturação do grupo. E nessa reestruturação do grupo, a Cosan passa a ser agora uma holding. Então todas essas empresas que foram sendo criadas, a Rumo, a Raizen, a Compass, a Move, passa a ser toda uma série de empresas subordinadas à Cosan. Então, a Cosan é a holding e essas empresas são todas as empresas operacionais do grupo. Também nesse processo de crescimento, cria também a Cosan Investimentos. Agora, mais recentemente, no ano de 2022, o que acontece com a Cosan? Adquire ali uma grande quantidade de ações da Vale, né? E a Cosan passa a ser ali um dos investidores individuais da Vale com maior quantidade de ações da Vale. Só que agora, nesse começo do ano de 2025, aí o que a Cosan faz? Até por uma necessidade de repor dinheiro em caixa do grupo todo ali, acaba vendendo as ações da Vale, se desfazendo da sua participação societária na Vale. Bom, hoje, para entender aqui como que está a situação econômica e financeira, até em função do prejuízo que a empresa teve nesse ano de 2024, então estamos trazendo aqui os balanços de 2021, 22, 23, 24, para entender tudo o que vem acontecendo com a companhia. Então, para entendermos a Cosan, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Cosan S.A., trazendo desde 2021 até agora 2024, e vamos entender o que aconteceu nesse ano de 2024 com a empresa, mas para entendermos 2024 nós temos que comparar com períodos anteriores e ver tudo o que vem acontecendo com a empresa através dos seus números. Lá em 2021, a Cosan tinha um patrimônio total de 97 bilhões de reais. Aí na sequência, em 2022, o patrimônio vai para 134, vai para 139 bilhões lá em 2023 e vai para 141 bilhões no ano de 2024. Todo esse patrimônio aqui, ele é separado aqui em dois grupos, que é o capital de giro, que lá em 2021 era de 27 bilhões, e o capital fixo, que é o ativo não circulante, com 70 bilhões. O que é a diferença desses dois capitais? Aqui dentro do capital fixo nós temos aquilo que vai permanecer no patrimônio, que não é destinado à venda, que não é destinado a se transformar em dinheiro, mas enfim, é uma estrutura que a empresa tem para poder trabalhar. Mas o que movimenta toda essa estrutura é o capital de giro, é o ativo circulante. Então esse ativo circulante lá em 2021 totalizava 27 bilhões, com 27,9% de representatividade em relação ao ativo total. E aí o que vai acontecendo? No ano de 2022 ele recua um pouquinho para 25 bilhões, volta ali para os 28 e fecha com 30 milhões. Então quer dizer, o capital de giro até vem subindo. O volume de dinheiro em caixa sai com 16, cai para 13, chega a 14 e volta para os 16 bilhões e 903 milhões de reais, que é quanto que a Cosan tem de dinheiro em caixa, banco aplicação. E aí, naturalmente, que temos aqui o conto receber que vem com 2.580, 3.700, 3.300, 3.700. O estoque, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 700 e 2 bilhões de reais. Então esse capital de giro aqui, ele vem mantendo aqui um volume alto de dinheiro em caixa, lembrando que quando se trata de uma holding, os números das empresas controladas pela empresa vêm para dentro do balanço da holding. E os investimentos feitos pela empresa, através das suas empresas controladas, vem com 25 bi, vai para 28, 31 e chega a 34 bilhões, mostrando o quê? Que a empresa continua no seu processo de novos investimentos e de crescimento. No caso da Cosan, nós temos também um valor muito alto aqui na parte de investimentos. O que são esses investimentos? São as participações societárias que ela tem nas demais empresas. Lembrando que aquelas que são controladas pela empresa, os números vêm para dentro do balanço da Cosan. Aquelas que não são diretamente controladas pela empresa, aí elas vêm aqui como investimento, que é a participação societária que ela tem dentro dessas empresas. E quando a gente fala de participação societária,
Até citamos anteriormente a questão da Vale. Então, quando ela vem aqui com esses investimentos crescendo de 15 para 28, para 45 bilhões, uma parte desse crescimento se dá justamente através da aquisição das ações da Vale e também da valorização patrimonial das empresas que são coligadas, né, ou nas quais ela tem uma participação societária. Então, à medida que o patrimônio dessas empresas cresce, a participação societária também cresce. Aí ela chega a 45 bilhões. E aí, na sequência, até muito em função aqui da Vale, ele cai aqui para 38 bilhões de reais. Quando nós olhamos aqui o endividamento da Cosan, onde temos aqui na parte de passivo dívidas de curto prazo, passivos não circulantes e dívidas de longo prazo, e o total de endividamento. Então veja como é que vem se comportando o endividamento da Cosan. 68 bilhões lá em 2021 com 70%. Ele cresce aqui nominalmente para 86 bilhões, porém o peso da dívida recua para 64,2. Em 2023, 88 bilhões de dívida, porém o peso 63,5. E nesse ano a dívida ultrapassa os 100 bilhões de reais com 72,1%. Então a dívida nominalmente ela vem crescendo, 68, 86, 88, 101 bilhões. E aí, em termos de peso da dívida, também depois de ter apresentado uma queda aqui em 2022 e 2023, a dívida voltou a subir. E nesse ano de 2024, a empresa que tem aqui a sua reserva de lucros, nesse ano ela tem o quê? Prejuízos acumulados de 9 bilhões de reais. Então, ela traz para dentro do seu balanço um prejuízo acumulado de 9 bilhões e 400. Mas o que acontece com a empresa para ter esse prejuízo e para ter esse desempenho aqui com aumento de endividamento? Então, isso nós vamos ver aqui na DRE, na demonstração de resultados. Quando o número das empresas que são controladas pela empresa, como eu já falei anteriormente, vem aqui para dentro do balanço da Cosan. Então a Cosan registra aqui um faturamento, uma receita de vendas de 24 bilhões e 900. Aí ela tem um custo de 19 bilhões, sobra 5 bilhões e 783. Tem despesas operacionais de 2 bilhões e 214. Aí ela tem as outras receitas operacionais, e em especial a equivalência patrimonial. Voltando ao tema da equivalência patrimonial. O que quer dizer essa equivalência patrimonial? Então imagine que você tem uma participação em algo que vale 1 milhão. Você tem 20% desse 1 milhão, você tem 200 mil. Se esse 1 milhão, esse investimento que você fez, ele passa a valer 1 milhão e 500, você tem 20% desse 1 milhão e 500, então você passa a ter 300. Bom, como você tinha 200 e agora passou a ter 300, você teve um ganho de equivalência patrimonial. E aí esse ganho de equivalência patrimonial é lançado aqui, ó, entre as demais receitas operacionais, mas a maior parte aqui é equivalência patrimonial, que veio com 5 bilhões, 2 bilhões, 5 bilhões e 900, e esse ano, ó, negativo. É sinal de que o investimento feito nas suas participações societárias, o patrimônio lá caiu. E aonde que caiu? Vale. Né? E aí, então, nós temos aqui um resultado líquido de 6 bilhões 350 em 2021, 2 bilhões 700 em 2022, 4 bilhões e 800 em 2023, e nesse ano de 2024, a empresa fecha com prejuízo de 8 bilhões e 100. E o que aconteceu para ela ter esse prejuízo? A parte de custo até caiu de 72 para 68. A despesa subiu de 9,8 para 13,7. E aí nós temos aqui que tínhamos, até os anos anteriores, um ganho de equivalência patrimonial. Esse ano não. Houve uma perda na equivalência patrimonial de 4 milhões e 100. E fora isso, temos aqui também a despesa financeira, que tem um valor significativo, e mais os impostos pagos pela empresa, fazendo com que ela feche com 8 bilhões de prejuízo. E aí esse prejuízo aqui é que ele vem aqui compondo os prejuízos acumulados da empresa. Bom, olhando agora como que ficou a situação financeira da Cosan, diante desse ano que ficou bastante complicado para a empresa. Mesmo assim, a liquidez geral, que ela vinha com 0,57, foi para 0,65, 0,63, se manteve estável em 0,63. Quer dizer, o prejuízo ele não afetou o caixa da empresa, a capacidade de pagamento da empresa se mantendo equivalente ao ano de 2023. E na liquidez corrente, capacidade de pagamento nas dívidas do dia a dia, que vem com 2,11, cai para 1,62, 1,77 e 1,72. A empresa tem capacidade de pagar suas dívidas. Para cada R$1 que vence no dia a dia, ela dispõe de R$1,72. O problema da empresa nesse ano de 2024
até em função do prejuízo, é o aumento do endividamento, que ele vem com 70,49, cai para 64,18, 63,5 e agora sobe, fechando com 72,11%. De tudo que a Cosan tem, ela deve 72,11%. E aí nós temos aqui as margens. A empresa que vinha com uma margem de 25,50, caiu para 7,05, subiu para 12, e em função das perdas desse ano, a margem ficou negativa em 18,57%. Bem como a rentabilidade do ativo, que é o retorno sobre investimento, que também fechou negativo em 5,78%. E aí, claro que em função do prejuízo, os acionistas tiveram uma perda de 20,72%, enquanto que nos anos anteriores vinha aqui registrando um ganho de 22, 5,75, 9,49 e esse ano perdendo 20,72%. Quando nós olhamos agora o valor de uma ação da Cosan, o seu valor patrimonial, descontando lá a parte dos acionistas não controladores, dá R$ 5,84. É quanto vale uma ação da Cosan com base no seu patrimônio. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 7,47. Então é uma ação que ela continua sendo vendida com ágio, é acima do preço do seu patrimônio. E aí esse ágio é medido aqui pelo PVP, que fechou em 1,28, quer dizer, há um ágio na venda das ações da Cosan de 28%. Lucro por ação não teve, foi um prejuízo por ação de 5,05 e a rentabilidade negativa, se você comprar uma ação da Cosan a 7,47 e ela continuar perdendo 5,05, você terá uma perda de 67,60%. Claro que a empresa teria que ter perdas de equivalência patrimonial daí todo ano, o que não é, né? Então, digamos até que essa perda ali em relação à Vale, ela seja até um resultado não recorrente, né? Mas, enfim, é o retrato do momento hoje da empresa. Os dividendos distribuídos em 2024, com base lá nos lucros de 2023, 2022, 45 centavos por ação, o que dá um yield, um retorno de caixa, de 6,02%. A relação PL matematicamente dá menos 1,48, porém, quando nós calculamos aqui a relação PL, ela depende de duas coisas. Qual é o valor da ação e qual é o lucro gerado por ação. Como não há lucro, não há como medir tempo de retorno, então esse índice aqui ele é apenas matemático, mas ele não serve de referência para absolutamente nada. Temos aqui também o tag along de 100%, quer dizer que se a empresa for vendida, há uma garantia de que os minoritários irão receber o mesmo tratamento dos majoritários, e o free float, quantidade de ações livre, fora da mão dos controladores, 63,56% das ações. Aproveitando também nesse gráfico aqui, veja só como vem se comportando o valor das ações da Cosan nos últimos 5 anos. Quando ela sai aqui com praticamente R$14, e aí ela dispara ainda em 2020, chegando ali praticamente a R$22. E aí tem uma caída ainda em 2020, e aí 2021 foi o seu melhor ano, com as ações aqui chegando a bater acima dos R$25. Só que elas não se sustentaram. E aí começou aqui uma série de altos e baixos, mas sempre numa tendência de queda, como você vai vendo no gráfico aqui. Se traçarmos uma linha, vamos ver que há uma tendência de queda até 2023, quando ela volta aqui praticamente a R$15. Em 2023, ela volta para os R$20, cai, sobe novamente para os R$20, só que a partir de 2024, aí as ações vão caindo, 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 e entra 2025 agora com uma cotação de R$7,47 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Cosan tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Cosan SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Cosan SA. E olha só, quando a gente fala aqui das empresas que começam pequeno, então imagina, lá em 1936, apenas uma usina de produção de açúcar, e daí se transforma nessa gigante aí. Então, todo o trabalho que foi feito e hoje a quantidade de empregos que é gerado por todo o grupo Cosan, então está aí os números apresentados pela empresa. E, naturalmente, se você quiser também informações mais aprofundadas, se você quiser outros conteúdos mais aprofundados, também você pode entrar conosco lá na nossa área de membros. E lá na área de membros, junto com diversos membros que já estão hoje junto conosco lá, venha junto com a gente aí nesse processo aqui para podermos desenvolver aí conteúdos mais aprofundados, comparação de empresas, para que você possa ter uma ideia melhor ainda. Então,
como membro, é um custo baixinho, vai ter um valor praticamente simbólico lá para você ser membro. E ao ser membro do canal, você tem desconto nos cursos, você pode receber as planilhas que a gente utiliza aqui no canal e você pode também ter um atendimento personalizado através do nosso WhatsApp para mandar dúvidas, esclarecer dúvidas, e aquilo que estiver ao nosso alcance, será um prazer lhe atender. E quando a gente fala de cursos, os cursos estão já disponíveis também na plataforma Hotmart, curso de análise de balanço, curso de valuation, que você também pode aprender, e ao ser membro também com desconto. E aí você vai ter ali um valor diferenciado para quem é membro do canal. Então não perca essa oportunidade, venha junto conosco construir cada vez mais conhecimentos e repartir e repassar esses conhecimentos para um número maior de pessoas. Para quê? Para que a gente possa auxiliar as pessoas no desenvolvimento, na criação do seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai fazer muita diferença na vida de todos nós. Por quê? É lá na frente que nós vamos precisar desse patrimônio para poder nos dar uma vida mais digna, uma vida melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.